avanço tecnológico e as facilidades da comunicação nos dias atuais culminaram na ascensão do termo fake news ou notícias falsas. Entretanto, ainda existe muita dúvida sobre este tema. Por exemplo, uma pesquisa da Ipsos revelou que os canadenses não estão nem de acordo sobre o que é, de fato, uma notícia falsa. Para 58%, o termo é utilizado quando uma história contém fatos errados, enquanto 46% aplicam um conceito de notícia falsa para políticos e histórias que só apresentam um lado de um argumento. Para falar mais sobre esse tema, conversamos com o professor de Ciência Política e da matéria Fake News na Universidade Ryerson, Hudson Moura. Bem-vindo e muito obrigada por nos receber aqui no seu escritório. Obrigado a vocês por terem vindo, um prazer. Como nós vimos na pesquisa, as pessoas elas ainda nem entendem direito o que é fake news e têm opiniões diferentes sobre isso. Qual que é a sua visão da definição de fake news? Notícias falsas, elas sempre existiram, né? Então, que você tem essa propagação, você tem os rumores, né? Então, de diversas maneiras. O que se torna um fenômeno atual é a questão, acho que, das mídias sociais. São elas que estão, assim, dando um outro aparato importante quanto a essa definição, esse novo fenômeno. Porque, na verdade, isso vem com o próprio jornalismo. O jornalismo ele sofreu uma mudança radical com as novas tecnologias. Então, quer dizer, você tinha toda aquela matéria bem trabalhada, bem confirmada, rebuscada, contando todos os fatos, as narrativas. E hoje em dia você tem fatos, né? Desde os anos 80 ela se diminuiu bastante, então você tem fatos muito concretos e você vai diminuindo cada vez mais. Então, por exemplo, hoje em dia um jornalista ele escreve não só para um jornal, mas aquilo vai ser reproduzido em vários websites. Em websites e para outros jornais que têm outros tipos de público. Então você vai escrever algo bastante acessível a todo mundo, né? Então essa transformação na própria mídia facilitou essa simulação das notícias falsas. Então ela se tornou muito fácil de produzir e muito fácil de se propagar, né? Porque as mídias sociais elas têm aquela questão da imediacidade, né? Da imediatez muito recorrente, e isso faz com que você transmite e propaga essas notícias com muita facilidade. E agora vamos falar um pouquinho do processo de fabricação de uma notícia falsa. Pois é, isso é uma coisa assim, bem interessante. Como você tem basicamente headlines, o Twitter é um bom exemplo, né? 140 caracteres, e hoje em dia as pessoas já estão se acostumando a só lerem as manchetes mesmo. Quer dizer, você não busca muito entendimento sobre aquela notícia. Você basicamente falou um pouco sobre aquele assunto, já está dito. Você não precisa mais saber nada. Então você não se aprofunda em nada. Então é muito fácil você fazer isso. E como se dá o grande barato é a propagação, que é através das pessoas. As pessoas elas se transformam não somente em leitoras de fake news, mas produtoras, quando elas repercutem isso para as suas próprias redes sociais. Elas dão credibilidade a fake news. Porque se elas não conferem e já repassam para os seus amigos confiam no que você está escrevendo, com certeza aquela fake news se torna verdadeira e vai daí para frente, né? E como fica então o papel da mídia? Ela tem alguma influência, alguma relação, ou mídia e fake news não se cruzam? Eu acho que eles não se cruzam. Eu acho que são duas coisas completamente diferentes. A mídia ela tem um papel bastante definido, ela tem uma ancoragem muito grande com a sociedade. Então, se você já conhece aquela mídia, se você tem aquela informação sobre aquele canal, ela não vai ser afetada pelas fake news. A questão é que você tem uma democratização do espaço, da informação, que é gigantesco, né? Antigamente você tinha só jornalistas que faziam esse papel. E era muito importante, porque uma das coisas que você aprende na escola de jornalismo é a tua responsabilidade social. Então você sabe muito bem como aquilo vai influenciar a sociedade, como que essa matéria é importante, você está envolvendo pessoas no mundo real, que elas podem ser afetadas por aquela matéria. Então, assim, essa é uma das grandes definições do jornalismo, porque o jornalismo, ele tem uma função social, né? Não é só um entretenimento, é algo importante, né? Você vai, de uma certa maneira, criar o watchdog, né? Ver o que a sociedade está fazendo, o que o governo está fazendo.
Então, o que acontece é que hoje em dia você tem blogs, você tem todos os tipos de websites e as pessoas, às vezes, elas não fazem um bom trabalho, né? Isso que eu falo sempre para meus alunos. Você tem muitas informações. Como que você vai fazer para garantir, para confiar naquela matéria que você está lendo ou naquela informação que está recebendo? É ver em várias fontes. Essa é a maneira de você se proteger. Essa é a melhor maneira de você se informar sobre qualquer assunto. Porque tem fulano A, tem fulano B, quer dizer, de um lado ou de outro, da direita, da esquerda. Quer dizer, vamos ver todos os lados, porque essa é o grande barato do jornalismo, né? Você vê os dois lados. Então, por que também não verificar essa informação em várias fontes, né? Então, mais recentemente, a fake news ela está presente também no meio político e nos sistemas políticos dos diversos países, como é o caso nos Estados Unidos com Trump, que é um assunto bem recorrente, também aconteceu no Brasil, na Índia, em outros países. Você acha que fake news ela pode ser uma ameaça aos sistemas democráticos desses países? Se um governo está se deixando levar por websites e por informações falsas, quer dizer, você não tem muito embasamento, né? Você está tudo no superficial, criando tudo em cima de rumores, né? Ouvir falar, ouvir dizer, né? Quer dizer, como que você vai responder, vai tratar algo tão importante quanto que é a segurança nacional, quanto são movimentos sociais, a partir do que você ouviu ou que você viu, informações que não têm muita credibilidade. O Trump é o grande barato dessa questão da fake news, que é o grande propagador da própria fake news, né? Você não tem o maior defensor da fake news do que o Trump. Então, se alguma coisa não é a favor dele, ou daquilo que ele acredita, ou daquilo que ele quer ver, é fake news. Então é muito fácil, né? Então, imagina qualquer pessoa, se ela não está de acordo com a informação que ela recebe, ela cria uma fake news e passa isso para frente. E aquilo pode se tornar verdade, né? Porque a fake news, como ela funciona, é pelas meias-verdades. A melhor fake news é aquela que está ancorada em algo da realidade. E se ela está ancorada em algo da realidade, você já tem a tendência de acreditar, porque você já conhece um pouco sobre aquele assunto. Principalmente quando você vai para as mesmas redes sociais, né? Os teus amigos, eles têm interesses em comum, você tem interesse em comum, então você já tem um certo conhecimento daquela informação. Se aquela meia-verdade chega para você, é verdade absoluta, e aí já foi. E no seu entendimento, tem como falar de saídas e de combate a esse fenômeno? É isso que eu venho trabalhando com os meus alunos. De você estar alerta, você ser um leitor ativo. É isso que a internet demanda da gente. A gente tem 200 canais de televisão, a gente tem milhões de sites de todo mundo, você tem blogs a não querer mais, infinitos, né? Então, o que você tem que ir buscando, não se acomodar nas mesmas fontes, nas mesmas pessoas, quer dizer, você tem que realmente ser mais ativo em função daquilo que você está recebendo. Muito obrigada por nos receber aqui no seu escritório, compartilhar essa análise. Espero que ajude a todos que estão em casa a começar a identificar melhor as notícias que recebem. Com certeza, o prazer foi meu. E, se você quiser falar comigo, você pode mandar um e-mail para camila.garcia@omnitv.rogers.com. Nós ficamos agora com um rápido intervalo e já voltamos. Até já! Para mais conteúdo em vídeo, visite omnitv.ca e nos siga também nas redes sociais, Focus Português no Facebook e Omni Television no Twitter. Ficamos com um rápido intervalo e já voltamos.